o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi no podcast dos Três Irmãos, os Três Irmões. E eu quero assistir aqui para ver o que estão falando, o que está acontecendo. Vamos lá. O Jones também, não tem? Também. Já falou do Jones, agora você vai conhecer o Jones, tá? Agora você vai conhecer. Põe aí, Pedrão. Mas isso são perguntas mandadas para vocês? Não, a galera é quem participa aqui com a gente, tipo assim. Então tá certo. Aqui agora das perguntas, eu acho que vamos colocar os principais debatedores para mandar pergunta. Esse cara eu já vi uma parte do debate dele, mas não lembro o nome dele não. E eu não assisti o podcast do Fernando Haddad ainda não. Vamos ver vamos ver o que estão falando aí, porque teve gente que defendeu o Haddad, teve gente que defendeu o Jones, e eu tô aqui pela treta. São caras políticos. Entendi. Tá mais dentro da política mesmo. Pode soltar? Olá, pessoal. Salve, Robertinho. Salve, Rodrigo. Um grande abraço. Olá, ministro. Bom dia. Meu nome é Frederico Krebs, sou professor de filosofia do ensino médio. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu faço análises políticas. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre orçamento público e educação, já que, por ser professor, essa é uma pauta cara para mim, dado que eu estou lidando cotidianamente com os enormes desafios da educação pública, desafios esses muito influenciados por um financiamento insuficiente. Nas declarações do Ministério da Fazenda, inclusive em falas suas, como a apresentação feita nessa semana no BTG Pactual, o governo tem destacado que herdou alguns aumentos de despesa do governo anterior e que isso representaria um problema fiscal para o orçamento brasileiro. Esse diagnóstico é colocado de uma forma mais negativa e entre esses aumentos é citado o do Fundeb. Vale lembrar que no final de 2020 a renovação do Fundeb aconteceu à revelia do então presidente Bolsonaro, que não tomou iniciativa, foi a sociedade civil, os movimentos de educação que lutaram por essa renovação porque ele poderia simplesmente acabar ampliando a complementação da União, o que resultou ali na sua aprovação e na celebração ali por vários movimentos e várias entidades envolvidas com a defesa da educação pública. Para quem nos acompanha entender melhor, o Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. É um fundo no qual os estados e municípios destinam parte de suas receitas, que depois recebem a complementação da União. Esse montante é redistribuído de forma proporcional ao número de matrículas na rede pública e ele é essencial, por exemplo, para garantir reajuste salarial de professor, já que boa parte do salário dos professores é pago pelo Fundeb, porque muitas redes de ensino ali só conseguem pagar, inclusive, esses aumentos graças ao Fundeb. A minha pergunta é, dado que o aumento da complementação da União ao Fundeb tem sido tratado como algo negativo nas análises do Ministério da Fazenda, o senhor é contra esse aumento da complementação? O senhor defende reduzir a complementação da União no Fundeb? E, ampliando, quando o novo Fundeb foi aprovado, houve celebração por parte do partido do senhor que votou favorável a esse aumento. Esse apoio e essa comemoração foram um erro, então? Pergunta muito boa. Sabe quem criou o Fundeb? Foi o governo Lula, né? E por acaso eu era o ministro da Educação à época, né? Então, agora, o que você vê como uma forma de colocar a questão muda a natureza do debate. O que eu critiquei, porque eu não fiz isso, foi criar o Fundeb sem fonte de financiamento. Você não pode criar uma despesa de 40 bilhões de reais sem fonte de financiamento. E agora, o que eu estou fazendo como ministro da Fazenda é exatamente buscando a fonte de financiamento para custear o Fundeb, que eu também comemorei. O que eu não sabia à época que eu comemorei é que eu ia ser o ministro da Fazenda que ia pagar a conta. E ainda disse que estou bastante confortável em fazer mais esse trabalho pela educação brasileira, depois de ter sido o ministro da Educação que mais ampliou o orçamento público. Agora, por que esse professor, que eu gostei dele, ele é muito bom. Ele tem uma cara boa. Mas a primeira coisa que ele deveria dizer é o seguinte: o senhor que foi o ministro que mais ampliou o orçamento público da educação, agora está criticando essa ampliação? Não, mas aí também já é outra história, né, Fernando? Seria uma pergunta reconhecendo o que eu fiz quando era ministro. Sim. Agora, o que eu falei é o seguinte: quando você faz uma despesa, você tem que contratar receita. E quando as pessoas me criticam por taxar Bet, por taxar banco, eu tô falando, eu tô taxando essa turma pra pagar o Fundeb. Taxa, mano. Eles vão pegar isso aí e fazer esse corte, entendeu? Não, mas não pode fazer. Quando me criticam por taxar Bet, por taxar banco, eu tô taxando pra pagar uma conta que eu herdei. Eu não tô criticando a conta que eu herdei, porque todas as vezes que eu falo, a proposta é meritória. Eu teria votado a favor dela, se eu fosse deputado. Teria votado a favor. Agora, quando me cobram o déficit público, por que você está taxando a Bet e o banco? Porque eu preciso pagar o Fundeb.
O Fundeb, a conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar. O Fundeb, o que eu disse no BTG, estou dizendo aqui, e vou dizer em qualquer lugar, vou dizer na USP, vou dizer na igreja, vou dizer onde quiserem, é que eu tinha 80 bi de conta para pagar. 40 em números redondos. 40 do Fundeb e 40 do BPC. E eu estou correndo atrás da Receita para pagar essa conta. Então qual é o pecado? Isso me torna um neoliberal? Ou me torna um gastão? A direita fala, o cara está gastando demais. Eu falo, cara, é uma conta que eu herdei. A direita fala, pô, ele quer diminuir o déficit, porque eu tenho que pagar a conta que eu herdei. Então você veja como essas visões estereotipadas são equivocadas. São equivocadas. E não adianta o cara querer me encurralar numa pergunta dessa, porque eu conheço as contas. Eu dedico 24 horas do meu dia para equacionar essas contas. Então eu não tenho vergonha nenhuma de correr atrás do financiamento daquilo que foi contratado e que eu acho justo. Porque se eu não achasse justo, eu ia tentar cortar. Como eu tento cortar super salário, como eu tento cortar previdência de militar. Eu tento cortar. O Fundeb eu não tento cortar. Mas eu tenho que pagar. Claro. Então, o cara tá me questionando porque eu estou tentando pagar uma conta, né, que eu herdei do governo anterior pelo movimento social mesmo. Mas quem criou o Fundeb, pô? Quem era o ministro que criou o Fundeb? Quem é o pai desse menino? Não, e quem... Aí o cara esquece que eu fui o responsável pela maior expansão da universidade pública no país, pela reserva de vaga. Eu não estou dizendo que... Não é que ele esqueceu, é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque você fez uma coisa que é boa, que depois que um governo passou e o outro veio, as pessoas simplesmente vão deixar de cobrar você. Não é sobre isso, né? Você está num cargo público para isso mesmo e está em outra posição. Então, né? Não é assim, eu que fiz, vai, meu filho. É um patrimônio meu, da sociedade. Claro. Claro. Foi movimento social, mas, pô, eu tava lá. Quem mais ampliou o orçamento do Ministério da Educação na história? MEC amanhã faz 95 anos. Tá bom, vamos ver aqui Pode o que pegar. tá acontecendo aqui. Qualquer ministro da Educação. Já mas daí, a pergunta do o cara não quer botar azeitona na minha empada, né? Ele pega uma frase e fica tentando... Cara, não dá. Pedrão, tem mais uma aí? Coloca aí, por favor. Tem mais E depois uma. a gente vai pra da Coruja. Como se ele não soubesse, Robertinho. Você sabe o que você tá fazendo. Aqui. Essa da Coruja eu quero ver, hein? Por favor. Coruja é quem mantém o sistema funcionando. Salve Rodrigão, salve Robertinho, salve Pedro, todo mundo, Três Irmãos Podcast. Tendo uma pergunta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, 2022, segundo turno aqui em Recife, eu estava junto com o Lula no palanque quando o Lula prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife, nem fazer PPP, nem fazer concessão. O presidente Lula também prometeu para os metroviários da Transurb de Porto Alegre que não iria fazer a privatização da Transurb. Também prometeu para os urbanitários e urbanitárias da Compesa que não iria fazer privatização, né? Que a era das privatizações de Bolsonaro e Paulo Guedes iria acabar. E não venha, por favor, com a conversa que PPP e concessão não é privatização. Porque Aí ele já vem com um camisetão assim, ó, privatização da Transurb. O próprio PT, onde é oposição, em São Paulo, no Paraná e Minas Gerais e por aí vai, chama PPP e concessão de privatização. A dúvida é o seguinte, ministro. O governo Lula vai cumprir as promessas de campanha porque a escolha do governo Lula é para manter o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, que foi criado pelo Michel Temer no contexto do golpe contra a presidenta Dilma e que, na época, o próprio PT chamava de um programa golpista neoliberal de privatização da economia. O governo Lula 3 manteve o PPI, ampliou o PPI, inclusive o senhor diz que é contra as isenções tributárias, né? Mas no âmbito do PPI tem isenção tributária, renúncia tributária para as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura que o senhor criou. Então a dúvida é o seguinte, é esse o projeto de país do governo Lula 3, cria um novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, que limita o investimento público, força o investimento privado a partir de PPPs e concessão com dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é, depois que privatizar o metrô do Recife, colocar 3 bilhões de reais, dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é o BNDES financiar com 2,7 bilhões a privatização da Compesa. Então, a dúvida é o seguinte, ministro, vamos lá, de maneira bem objetiva. O senhor é contra a renúncia fiscal, porque tem renúncia fiscal para fazer PPP e para fazer concessão nas debêntures incentivadas, nas debêntures de infraestrutura. O governo Lula vai cumprir ou não a promessa de campanha de não privatizar o metrô do Recife, a Transurb em Porto Alegre e a Compesa aqui de Pernambuco? E terceira coisa, porque o PT chama de privatização, PPP e concessão, onde é oposição nos governos estaduais, mas no âmbito do governo federal isso não é privatização.
A ideia de alavancar o investimento público, a infraestrutura, e entregar serviços coletivos a partir de parcerias público-privadas, tendo centralidade do mercado, é ou não parte essencial do projeto neoliberal? Vai ser deputado em 2026. Prepara. Legal. Aí Bicho é bravo. ele desistiu de ser presidente? Acho que vai sair deputado, não sei. Deixa eu falar. Bom, primeiro assim, eu sou autor da lei das PPPs. Eu redigi. Eu era assessor do ministro Guido Mantega em 2003 e junto com o Marcos Pinto, que hoje é meu secretário de Reformas Econômicas, nós redigimos a lei das PPPs. Eu sou a favor de concessão e PPP ressalvado setores que eu considero que não deveriam ser objeto de privatização, Setores mesmo de concessão. Então, veja bem, a pessoa que ela é, por princípio, contra qualquer parceria público-privada, não pode fazer nenhuma. Eu penso, nunca foi a minha opinião. Nunca foi. A esquerda, por exemplo, foi contra o ProUni. A esquerda, assim, mais dessa feição, né? Mais, assim, radical. Não pode fazer parceria público-privada com a educação. Que é preciso agradecer, porque eu mesmo fui a primeira pessoa da minha geração, da minha família que entrou na universidade. E aí você vê que várias famílias, por causa do ProUni, eu não fiz o ProUni, né? Mas várias famílias também, por conta do ProUni, elas também ingressaram e tiveram seu primeiro filho formado na universidade. E isso é uma coisa muito boa. Só que o cerne da questão não é que a esquerda radical é contra, é porque isso daí só serve aos interesses dos donos de universidades e não a população que quer universidade pública para todos. Falei, esses caras não pagam imposto. Os empresários da educação não pagam imposto. E eu vou propor para eles começar a pagar imposto em bolsa. Já que eles não estão pagando porra nenhuma de imposto, vou propor para eles que eles comecem a pagar imposto em bolsa de estudo. 4 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo ProUni. Eu sou a favor do ProUni? Claro que eu sou. Mas pela fala do Jones, ele seria contra o ProUni. Porque é uma parceria público-privada. Então, se você é contra, por princípio, qualquer parceria público-privada, você tem que acabar com o ProUni. Você teria que acabar com o ProUni. Muita gente da esquerda radical... Mas aí você vai oferecer o que em troca? Essa é o cerne da discussão. É óbvio que você não está reclamando de coisas que estão sendo oferecidas, entendeu? Mas é porque vocês param nessa parte e acham que a questão está resolvida. E não é sobre isso, né? É a favor de acabar com o ProUni. Eu não sou. Então depende muito do que você está falando. Eu não acompanhei a eleição nacional. Eu vou até me apropriar, mas eu não vi. Eu era candidato a governador de São Paulo, estava cuidando da minha vida ali em São Paulo. Não vi isso. Mas estou falando assim, ideologicamente falando, eu não sou contra a parceria público-privada. E nem concessão. De algumas eu sou. Dependendo do setor, eu sou. Eu não sou a favor de indiscriminadamente fazer parceria público-privada. Mas dependendo da circunstância, eu acho que ela se justifica. Inclusive, a China faz muita parceria. Com transferência de tecnologia, muita parceria público-privada. A China está num caminho de... Mas a China investe em tecnologia nas escolas. É diferente. A China regula várias coisas para não ficar na mão de empresas, sabe? Energia. Não tem comparação. Você falar que a China faz parceria público-privada, sendo que o investimento que ela faz nos indivíduos é totalmente diferente. Forte privatização, nesse momento, muito boa parte da tecnologia que a China detém hoje foi pelo fato dela ter aberto o seu mercado interno para empresas multinacionais e às vezes eles botaram uma empresa chinesa do lado da multinacional para assimilar, para aprender a fazer. Essencial. Então, por isso que eu não tenho essa ilusão de que o modelo soviético, o modelo... Cara, os países... Primeiro assim, eu não vejo nenhum modelo libertário no mundo. Então, mas aí, olha, ele já fugiu da conversa, ele fugiu da resposta, porque, tipo, o Jones não falou sobre nada de soviético, de libertário, ele fez uma pergunta objetiva sobre PPP, concessão, sobre privatizar,
E ele tá simplesmente agora falando do lado ideológico do Jones e tudo mais, né? Não vejo. Eu acho que a gente deveria conversar seriamente sobre perspectivas para a humanidade. Mas eu não considero que as revoluções burguesas ou comunistas entregaram o que prometeram. Não considero que entregaram o que prometeram. Não, historicamente não. Então, Tá aí, né? A gente consegue. Então eu posso ser crítico às duas. Pô, prometeram e não entregaram. As burguesas e as comunistas. Aliás, entregaram muito da mesma coisa. Capital, acumulação. Né? Então, agora, é óbvio que se você comparar com o destino de países que não fizeram nada, não fizeram nenhuma nem outra, porque tem muito país que não fez nem a burguesa, nem a comunista, não fez nada. E aí você compara com esse e fala, olha aí, tá certo também. Eu acho justa essa crítica. Porque tem país que não enfrentou a discussão sobre o seu destino. Eu acabei de dizer aqui, o Brasil até hoje não tem uma classe dirigente. E aí a pessoa que faz uma crítica ao Brasil, porque eu acabei de dizer aqui, o Brasil até hoje não tem uma classe dirigente. E aí a pessoa que faz uma crítica ao Brasil, porque nem toma água nem desocupa o copo, tá certo, entendeu? Mas eu nunca fui, eu não sou esse maniqueísmo, assim, toda concessão errada, toda parceria errada, nunca me ganhou essa tese. Não é sobre isso, é sobre você só encontrar esse objetivo para entregar uma coisa para receber votos, em vez de você oferecer de verdade algo que as pessoas tenham, que não seja na mão de empresários que vão fazer um serviço muitas vezes ruim, que vão abandonar o trabalho quando ficar caro o suficiente. A gente tem esses exemplos ao redor do mundo, quando você coloca as PPPs em projetos essenciais. Então, assim, ele saiu pela tangente nessa resposta, né? Totalmente pela tangente. O Jones perguntou das privatizações do transporte público e ele começou a falar que o Jones seria contra o ProUni. Tipo, meu, o que é isso? De novo, eu redigi a lei das PPPs, né? Eu fiz concessões na cidade de São Paulo quando eu era prefeito de São Paulo. Eu fiz parceria pelo ProUni quando eu era ministro da Educação e não me arrependo. 4 milhões de brasileiros têm diploma hoje porque alguém pensou em propor para os empresários que eram isentos de imposto pagar o tributo em bolsa. Eu não me sinto culpado por essa ideia, eu me sinto orgulhoso. E é importante a gente analisar caso a caso, né? Não dá para ficar engessado, porque é interessante. Vou ficar devendo a resposta sobre Pernambuco, porque realmente eu não conheço o tema. Ele não é da minha esfera de atuação, ele é de algum ministério de infraestrutura, né? E nem acompanhei os discursos do Lula Brasil afora, porque eu estava aqui. A gente não falou... fugindo da resposta, não. Mas não, ficou claro. Respondi o que eu penso. Perfeito. Parcerias se justificam.